Desculpe, gente. Então, bom dia a todos. Hoje estamos discutindo o texto eu vou falar em inglês porque eu li o Phenomenological Baseline, do Alfred Schultz, que está num texto traduzido para o português, que é sobre a fenomenologia e as relações sociais. Então, a gente estava fazendo a primeira discussão e que estava falando era a Beatriz. Beatriz? Eu acho que é isso, assim, o que eu já tinha mencionado antes. Você quer que eu repita tudo? Acho que não precisa, né? Não. Não precisa. Aí só um último ponto que eu achei interessante, que ele traz mais para o final, assim, que é a importância dos nossos movimentos corporais na constituição do mundo exterior e sua perspectiva de tempo, que ele traz o corpo para isso, né? Eu vejo isso pouco, assim, nas ciências sociais, a gente compreendeu o pesquisador enquanto corpo também, né? O que esse corpo está representando e como que esse corpo está em relação com o ambiente, assim, né? Organismo ambiente. Aí eu achei interessante isso. E eu acho que é isso que eu estou a dizer. Legal. Então, vamos lá. Arthur, o que você achou? Tá me ouvindo de boa, professor? Tá para me ouvir? Sim. Então, na verdade, o que eu senti sobre esse texto também foi bastante ambivalência, na real. Tipo assim, eu me identifico com o Rodrigo, assim, quando eu vejo umas filosofias, assim, que discute demais, fica, tipo assim, falando do ser, do não ser, e, tipo assim, parece, às vezes, muito que tropeça nas próprias, tenta rebuscar tanto, tenta deixar tão difícil que eu chamo logo de uma balela filosófica, tá ligado? Que aquela coisa que você, velho, tipo assim, você entende, dá para entender o que o cara tá falando, mas você vê, tá, e no final, né? Aquela pergunta um pouco que a Beatriz trouxe, né? Mas no final, cadê ciências sociais aqui? Cadê, né, o negócio? Eu tive várias dúvidas, assim, apesar de eu gostar, eu peguei uma disciplina, se alguém tiver interesse em Bergson, tem uma disciplina que é filosofia geral e metafísica, que eu peguei, foi o semestre que o semestre inteiro foi basicamente de Bergson. Então, tipo assim, aí eu já achei um pouco mais fácil, tive uma facilidade, porque eu já tinha essa possibilidade. Eu nunca tinha visto essa faceta mais freudiana, dá para ver muito de Freud aí, a questão do atencionamento, a questão do sonho, da atitude, né? Mas assim, eu fiquei com umas dúvidas no final, né? Eu não achei, tipo... Eu não levaria esse texto como balela filosófica, porque parece ter um método aí realmente utilizável, né? Só que, assim, super... E aí eu vou trazer minhas questões sobre isso, né? Eu fiquei um pouco com dúvida, assim, tipo... Porque eu trouxe a questão da pura duração, né? E de um lado, né? E a atenção à vida e ao mundo do outro, né? Pelo menos foi assim que eu separei na minha cabeça, assim. Porque tem aquela coisa da duração indeterminada, né? Que não delimita entre um pensamento e outro, que um interpenetra o outro, né? E existem os pensamentos delimitados, né, separados, que está relacionado à sua atenção e à reflexão e que você vai, né, negociando. A pergunta que eu estava sempre rodando ao ler isso tá, então o antropólogo, quando vai lá numa comunidade, quando vai lá num grupo, né, X e tal, ele vai perguntar, ele vai tentar acessar, e aí eu quero fazer essa pergunta para a turma toda, né? Esse antropólogo, inclusive professor, esse antropólogo, quando vai lá e vem perguntar para o seu informante... Ainda bem que eu estou incluído. Obrigado, Arthur. Então, como eu sou legal. Mas, assim, ele vai lá na comunidade, vai perguntar para o seu interlocutor, vai perguntar o quê? Vai perguntar sobre a pura duração ou vai perguntar sobre a atenção à vida e ao mundo dessa pessoa? Em outras palavras, vai falar para o cara sentar, meditar e sentir o que vier, independente do que for, ou vou fazer perguntas objetivas, né? O que você está sentindo, o que você sentiu, como é que são as suas relações? E são perguntas objetivas. E pelo que eu entendi, não está dentro da duração, porque está dentro da reflexão. A duração estaria naquele negócio solto, que o cara está só pensando e coisa e tal. Então, essa é que eu fiquei um pouco... Como é que seria um método antropológico com essa redução fenomenológica, né? Eu achei que tem um impasse aí, e, na verdade, até achei interessante, porque
o Hileno, ele é fenomenólogo, né? Para quem não conhece, o Hileno é o coordenador lá de um curso, de um grupo que eu estou fazendo etnografia. E ele trabalha bastante com essas noções. E aí eu fiquei até perguntando, né? Aquela pergunta, né? Sobre perguntar para os psicólogos como é que eles se sentem, né? Aquela coisa que a gente estava se perguntando, né? Talvez numa entrevista, né? E aí foi onde eu pensei, onde encaixaria talvez numa entrevista, chegar e perguntar, sei lá, por que você está aqui? Uma pergunta super ampla e vaga, né? E permitir o sujeito, assim como num divã, por exemplo, falar, né? Livremente falar, associar livremente, né? Ver onde é que essa puro pensar, esse puro se infiltrar na sua consciência, né? Será que isso levaria a algum lugar, né? Não sei. Eu acho interessante, tá? Parece estar mais para o lado da psicologia do que realmente da antropologia, né? Mas eu acho interessante. Fora isso, eu só pegaria mais questões de conceito mesmo, que eu não fiquei muito claro para mim. Quais são as estruturas internas da experiência? Quando a gente está descrevendo, a gente está no campo da reflexão. Quando a gente suspende, a gente está no campo da duração, né? A questão de noese e noemética, esses conceitos realmente acabei passando ali, não consegui entender muito bem, assim, apesar de ter entendido mais ou menos a relação, não consegui pegar muito. Objeto intencional e objeto intuído, também não peguei. Eu acho que é isso, principalmente foram essas minhas questões, essa questão primeira do método e questão mais conceitual mesmo. É isso. Tá bom. E você, Ana Clara? Eu gostei bastante do texto. Eu nunca tinha lido sobre fenomenologia e eu achei muito interessante. Eu gosto desse lado da filosofia, assim. E eu Pelo consegui menos ler com alguém mais nesse calma. curso gosta de filosofia. Eu consegui ler com mais calma a primeira metade. A segunda metade eu fui ficando sem tempo. Tive que ler meio correndo. E aí tá tudo meio bagunçado da segunda parte da minha cabeça. E aí eu tenho que até voltar e reler, porque eu achei muito interessante. Mas esse começo, essa primeira metade, eu achei muito interessante. O que eu mais me ficou assim comigo foi aquela parte do tempo, né? Dele falando da diferença da corrente interior de duração e do tempo homogêneo. E aí me fez questionar a minha relação com o tempo, assim, na minha vida. Eu gostei muito disso. E eu não achei que eu fosse ver isso nessa disciplina, e ir para esse lado, e eu gostei. Legal. Que bom. Vamos ver. Bruno, e você, Bruno? Professor, infelizmente eu não consegui ler o texto de hoje. Ok. Peraí, gente. Tá bom. E você, Rafael? Bom dia, professor. Eu tive dificuldade com o texto também. Eu acho que falta um pouco de treinamento para ler filosofia. Eu não tenho hábito, não tenho background. Aí, quando eu vi o texto, eu falei, são só 20 páginas, vou ler amanhã de manhã, isso ontem, né? Aí eu vim ler agora. Aí eu vim ler agora de manhã e, sério, eu comecei, aí parecia que eu estava começando a entender, aí anotava o que eu vou fazer no fichamento. E aí vinha o outro parágrafo, eu falei, vou esperar a aula, porque eu não estou entendendo nada. Ok. Mas os comentários dos colegas já estão começando a me ajudar. Legal. Obrigado, Rafael. E você, Vitor? Aliás, o Vitor está podendo... Não, o Vitor não está podendo, né? Tá bom. Desculpa, Vitor. Eu, de vez em quando... Tem, mas eu vou lembrar as próximas vezes. Bom, que bom que vocês gostaram do texto, né? Pelo menos o texto fez algum furor. Toda vez que a gente fica muito confortável, isso não é muito bom, né? É bom quando a gente fica desconfortável. Então, vamos deixa eu partir para algumas coisas que são absolutamente pontuais para... eu estou me referindo principalmente a duas questões. Uma colocou a Beatriz, outra colocou
Tour. A primeira, o que é o Dasein? O Dasein vem lá do Heidegger. E, literalmente, em alemão, significa estar lá. Qual é a ideia? A ideia é que tem certas coisas que você não consegue dizer, porque elas são as condições de possibilidade de você dizer qualquer outra coisa. Então, por exemplo, o fato de você estar lá, ter essa experiência, você estar no mundo, é condição para tudo. E por isso mesmo é muito difícil de descrever. Existe uma relação entre... eu acho que ele faz uma relação... Ele só usa quando ele vai falar da intimidade absoluta. Mas eu acho que isso também se aplica ao fluxo de consciência. A consciência enquanto fluxo. O que é consciência enquanto fluxo? É você, na verdade, estar na vida. Eu levanto, caminho, vou até pegar um café, volto. Não existe ruptura. Não existe ruptura. Não existe... não existe descontinuidade. Você vai vendo as coisas. Não tem passado e futuro. É o fluxo, né? Você vive no fluxo. Então, o Dasein eu acho que também se aplica aí. A segunda ideia, a segunda questão, eu achei super interessante a sua tentativa de aplicar isso diretamente mas não é bem ao que isso se propõe. Isso se propõe ao seguinte: nós somos uma ciência social, mas o que é a sociedade? Qual é o fenômeno? De que fenômeno eu estou falando? E tem aí um diálogo com Weber. Vocês lembram que o Weber ele quer estudar a ação social, ele inclusive cita Weber, né? Mas o diálogo ele é mais amplo do que isso. Weber ele estuda a ação social. O que é ação social? É ação que tem uma intencionalidade. É a intenção visada pelo agente. Mas como você pode falar de intencionalidade? Como você pode falar? Que fenômeno é esse? É por aí que está indo o chute. Daí você deriva algumas categorias, vamos dizer assim, cujo objetivo é descrever a realidade, ou pelo menos dizer quais são os elementos que a realidade possui. E a partir daí você constrói a sociologia. Fez sentido? Ou seja, quais são os fenômenos de base que eu vou utilizar para construir a sociologia, a minha reflexão sociológica? É um pouco o que ele está querendo. E aí tem duas dimensões que são simplesmente, que estão para além de qualquer enunciado. Uma delas é o fluxo, é a consciência enquanto fluxo. Por quê? Para você falar da consciência enquanto fluxo, para ela ser objeto de reflexão, você tem que transformar aquilo que é contínuo. Lembra que eu vou daqui pegar um café e não tem? Em momentos discretos. Eu levantei, eu andei, eu apertei o botão da minha máquina de café. Antes, eu coloquei Então, eu vou transferindo isso em quê? Eu vou transformando isso em ações. E eu só posso fazer isso a partir da memória e com ações passadas. E com o passado, com o fluxo passado. É só assim que elas se transformam em ações objeto de reflexão. Fez sentido? Agora, você falou uma coisa que é importante, e eu gostei da relação que você estabeleceu, né? Quando você está no divã, enfim, não precisa ser necessariamente divã, mas você entende, né? Você está no divã, você está falando, e isso tem um fluxo, né? Um fluxo que não necessariamente está sujeito a, vamos dizer assim,
partes discretas. Agora eu vou falar disso. Aí você vai, acabou. Não, você está falando, olha, não, mas eu estou falando, aí você está falando da sua relação com a sua mulher, de repente você muda para falar do trabalho, de repente você muda para falar de uma coisa que aconteceu no... Você vai fazendo... Que é um pouco como o próprio Lacan faz, né? Os seminários dele, né? Um fluxo de consciência. Interessante. Se vocês quiserem dar uma lida, é bacana. E que isso, como metodologia de diálogo com o outro, não é ruim, não. Porque você está deixando o outro se expressar. Você está deixando o outro. Você não está contendo ele em... Não, aconteceu isso. Depois... E, às vezes, é até interessante, você faz uma intervenção, quer dizer, você não tem uma coisa estruturada, você faz uma intervenção para que ele continue falando. Ou para que ele continue aplicando esse fluxo de consciência dentro de a partir de uma direção que você acha que tem a ver com as suas preocupações. É um pouco o que eu acabei de fazer com o Júlio. Júlio, fala um pouco mais sobre isso. A ideia é de que ele engatasse aí, fosse coisa. É Ô, muito professor, legal. tem como a gente falar depois? Não, Júlio, foi só Título de Um exemplo. pequeno exemplo, né? um exemplo autorreflexivo. A título de exemplo, né? Tá certo. Você foi Então, tá exemplo tudo hoje, certo. Júlio. Desculpa se isso Legal. te deixou desconfortável. Não, que isso. Tá bom. Fala, Arthur. Mas é interessante, professor, porque, na verdade, faz muito sentido isso. Porque, assim, então, tipo, parece, na verdade, ser a fala, né, a fala do psicanalista, inclusive para o Lacan, ele é o oposto da fala do mestre, né? Como assim? Então, tipo assim, o mestre é aquele que fala: ah, não, sua vida tá ruim por isso, você tem que fazer isso para sua vida melhorar. Então, você delimita, né, os problemas, as causas, os efeitos, os fatos, e você fala para o seu, você meio que constrói para o seu sujeito a própria realidade. Você vai falando: ah, não, mas você não acha isso aqui, isso aqui, isso aqui. O psicanalista não. O psicanalista, em vez de afirmar e construir para a pessoa, delimitar para a pessoa, ele faz isso que você falou. Então, na verdade, não é afirmar. Na verdade, ele pesca. Ele vai pescando algumas coisas. Ele percebe que tem alguma coisa ali que o sujeito está querendo falar, e aí vai lá: ué, mas isso aqui? E aí já joga para outro lugar. E eu fico pensando que esse tipo de colocação é o oposto do que parece, né, nas vias da antropologia, por exemplo, você ir lá e fazer perguntas já visando a resposta que você espera. Né? A gente conversa um pouco para isso, porque eu sou um pouco assim, né? Eu quero ver uma coisa no grupo, então eu já vou com as perguntas prontas para receber tais respostas. Né? Isso enviesa totalmente o processo. Pois é, né? Mas a etnografia é um pouco o contrário, né? Só que ao invés de você estar preocupado com você pescar dentro daquele coisa, o que ele não consegue dizer, ou não consegue expressar, que tem a ver com a vida dele, você está preocupado nas relações de sentido que você pode intuir ou supor, como é que eu falo, estabelecer hipóteses sobre, hipostasiar, não, você pode estabelecer hipóteses, né, ou sugerir e tal, que possam te dar dentro do coisa. Então, por exemplo, eu falo assim, mas como você viu isso? Mas como você se sentiu, né? Como você viu isso? Como as pessoas veem isso? Fala um pouco mais para mim. O que aconteceu naquele momento? É claro que a pessoa pode até falar dos sentimentos, mas aí os sentimentos são categorias, né? Elas estão no segundo fluxo de consciência, estabelecer categorias discretas para os chutes. E o que nos interessa, enquanto antropólogos, é pensar que essas categorias discretas, elas não são uma criação individual.
mas elas têm um conteúdo social. Elas expressam um pertencimento a uma determinada sociedade, a um determinado grupo, a uma determinada cultura. Então, você diria que, tipo assim, agora quando você falando, eu fiquei pensando, será que, tipo assim, será que a pura duração, enquanto esse livre associar do fluxo, né, ele não se opõe a essa atenção à vida, a essas categorias discretas, tal como o processo, o método psicológico, terapêutico, se opõe à antropologia e às ciências sociais, no sentido que a gente presta atenção para essa atenção à vida, né? As pessoas que estão influenciadas, os objetos intencionais, né? As relações discretas que o sujeito, que você vai tendo que intuir a partir do discurso, né? Diferente da pura duração, que ela não tem delimitação, ela só vai falando, independente do que a teoria tem. Sim, mas é que ao falar, ele já saiu da pura duração. Ao falar sobre, ele já não está mais na pura duração, ele está falando do passado, ele está refletindo sobre aquilo, ele está estabelecendo categorias discretas. Eu diria para você que talvez, ó, a hipótese. É uma intuição interessante, mas eu não saberia como desenvolvê-la. Talvez o ponto é que o psicólogo ele está, através das palavras, procurando a pura duração, ou então procurando atingir aquela parte íntima que o sujeito não consegue, aquele nível de consciência íntimo que o sujeito não consegue expressar, que tem a ver com o corpo, tem a ver, que talvez tenha uma associação com o inconsciente, não é? Pode talvez ter uma associação com o inconsciente. Mas, enfim, é preciso desenvolver, precisa pensar. Tá? Mas olha só, aí eu queria voltar um pouquinho à questão, que para mim é a questão central. O que isso tem a ver com o indivíduo? E aí, gente? Depois que a gente responder essa questão, aí a gente volta para falar um pouco das categorias que ele está utilizando. Para a gente pensar um pouquinho. A gente não precisa ser absolutamente, vamos dizer assim, claros, então, mas tem que ter uma certa ideia para a gente poder seguir adiante, ok? Então, quem começa? Ana, você... então tá bom, vai lá. Caio. Não, professor, é porque quando fui passando, né, quando eu parei de olhar para o método assim, né, falei, cara, não, deixa eu pensar na disciplina que eu estou lendo o texto, né, o que ele quer trazer para o indivíduo com isso daqui e tudo. Eu fiquei muito na cabeça com a questão da ação, né, que ele traz de ação, assim. Aí tem uma expressão do Russell que ele traz, que até puxei aqui, que são as experiências conscientes atribuidoras de significado, né, que eu acho que é uma coisa que é o pano de fundo desse pensamento deles, assim, né? Que é como o seu interior, a partir dos significados que você tem da vida, você consegue transparecer isso de forma consciente ou inconsciente, mas que essas ações são carregadas, né? São carregadas do seu eu, são carregadas do seu interior, assim. Eu acho que tem um negócio muito da psicologia, igual a tu trouxe, assim, e vocês trouxeram, assim, né? Nesse debate, assim, que é uma questão do própria forma de funcionamento do pensar humano, né? Do pensar para a atitude, do pensar só por pensar também, de tentar aprofundar o pensamento. Só que aí eu fiquei com uma coisa assim também, né? Mas é uma forma de pensar o indivíduo que eu achei muito deslocado da sociedade, assim, muito tipo, você consegue acessar pensamentos puros? Existe isso de pensamento puro? Existe ação pura numa dada medida, assim, sabe? Eu fiquei com muito não sei se ele quis chegar nisso, mas eu fiquei com a sensação de que também em algum momento se propunha isso, sabe? A partir do momento que você consegue imaginar um pensamento que é puro, assim, também, não sei, eu fiquei com um pouco de dúvida nisso, mas consegui identificar mais esse aspecto do indivíduo no texto dele, mais localizado em como se transparecem as ações, o pensar, assim, né? Tudo não diretamente localizado na sociedade, né? O indivíduo social, de fato, assim. Tá. Legal, o que vocês acham? Eu acho que ele faz um diálogo do tipo, ao mesmo tempo que ele vai falar da questão da consciência, não como uma consciência, de certa forma, coletiva ou social, ele coloca sempre a questão do eu, né? Quando ele vai falar, tipo, a minha consciência, eu penso, etc.
Só que, eu não sei, eu peguei um pouco de meio que um diálogo, né, da questão do eu em sociedade, o eu. Porque eu não... Tem uma parte que eu não vou lembrar, peraí. Até casei um pouco com a questão lá do Jutai, que o próprio movimento, né, como é o negócio que ele usa? A vida real, né? Que ela, na sua totalidade, necessariamente leva a uma reflexão, né? Então, por exemplo, assim, eu coloco aí essa questão do fluxo, meio que esse fluxo contínuo em que você está inserido, que ao mesmo tempo não é só você que está inserido, é um fluxo, né? Tipo de, sei lá, várias agências e etc., te leva a refletir. E essa reflexão, de certa forma, é pessoal, é interna sua, mas não deixa de ter referências de fora, né? Então, não sei, eu peguei essa mais ou menos assim, tipo, essa identidade meio que em diálogo constante, que é a ideia do fluxo, sei lá. Tá bom. E você, Henrique, o que você acha? Não tenho muito o que dizer, tô mais ouvindo. Tá bom. E você, Beatriz? Eu fiquei pensando assim no comentário do Caio, eu não sei se eu entendi certo, assim, mas que o Caio meio que colocou como coisas opostas, assim, né? Tipo, a ação e aí os sentimentos, né? E deixa eu ver. E aí eu não vejo isso como coisas opostas, assim. Acho que uma coisa vai, enfim, pensar em... pensar que são funções, né? São funções do eu que vai ocupando, são funções do self, né? Então, se você vai ter uma função que é afetiva, você vai ter uma função que é mais motora, você vai ter uma função que é mais de personalidade, que chama, né? Que seria mais do que você vai fazer diante das outras pessoas, o que você vai fazer diante desse social que seria, mas que também vai estar intricado com as questões afetivas, né? Não são opostos aí que tá. São só funções diferentes que vai estar tomando. Então, a gente entender essa perspectiva que vai para a consciência é a gente também entender o social de outra forma. De outra perspectiva, assim. Não vejo como coisas excludentes. Acho que o indivíduo está... Acho que nessa resposta, assim, né? De como a fenomenologia tem a ver com o indivíduo, é justamente isso, assim, você entender a consciência, você entender também como que esse indivíduo vai estar se portando, assim, como que ele vai estar se comportando nesse contexto. Deixa eu só dialogar, professor, com ela. Então, é porque eu concordo com você. Oba, polêmica! Não, eu concordo. Só se você minha for polêmica divergir, é com se o você texto. for concordar... Não, minha polêmica é com o texto, assim, eu concordo com ela, mas eu acho que eu fiquei com a sensação de que ele tenta aprofundar tanto nisso, chegar tanto numa consciência, não é pura, assim, mas numa consciência dissociada mesmo, sabe, das coisas, assim, aprofundar no ponto, assim, tipo, a tentar chegar no inconsciente, em dada medida, assim, que eu acho que, assim, tipo, onde é que entra a sociedade nisso? Ele vai considerar? Porque a partir daí não parece, né, que ele está considerando, de fato, até onde a sociedade implica, né, nessas mudanças, assim, em como se dá o consciente. Aí entra nesse debate, assim, de que eu acho que ele tenta chegar no inconsciente, em dada medida, assim, das ações, né, do pensamento, assim, e tudo. Fiquei com um pouco dessa sensação, não sei nem se ele tenta, não sei nem se eu estou certo nisso, mas nessa sensação que eu fiquei, assim, eu acho que é uma coisa que, não sei, assim, tipo, foge um pouco do pensamento social, assim, né, tipo, se é inconsciente, se não tem uma referência no seu eu pensante ali, que está em contato direto com a sociedade, sabe? Mas no aspecto da construção do ser, assim, todos esses aspectos da construção do ser, eu acho que é fundamental levar em conta. Eu só tenho um medo da abstração disso, né? Da abstração disso com questão social em torno dela. É porque eu acho que tem... Eu posso falar, professor? Claro, você tem direito à tréplica. É porque eu acho que tem um lado, assim, quando se fala de inconsciente, que fica uma coisa meio misteriosa, né? Tipo, aquilo que é inacessado, aquilo que... Enfim, e não é o inconsciente, ele também vai ter um caráter social, né?
que não são coisas distintas, assim. Eu entendo, o texto realmente, ele dá uma ênfase nesse lado que é misterioso do inconsciente, né? Esse negócio de você acessar coisas que são puras e tal. E que, assim, ao meu ver, não existe esse tipo de lógica, né? Tá bom. E aí, você, Clara, o que você acha? No final, ele fala um pouco do eu, né? Ele fala uma coisa de... Como é que era? Que o eu... Que foi quando eu parei, eu tipo, talvez tenha a ver com isso, a questão do indivíduo. Porque o começo eu tava tipo, por que a gente tá lendo isso aqui? Mas que ele fala que o eu que trabalha, vivenciando esse trabalho, ele é uma unidade. E aí o eu, tipo, que você está refletindo, que você se enxerga no passado, ele é parcial. Eu não sei, eu achei que talvez, mas foi nessa parte que eu tava, tipo, lendo tudo rápido, e eu não tava pegando muito, sacou? E aí isso me saltou, assim, isso aqui deve ser importante. Mas eu não sei se eu tenho muitas reflexões a respeito disso. Ok. Alguns textos a gente tem que ler 2 vezes mesmo. Olha, eu adorei a discussão de vocês, mas nenhuma delas respondeu a minha pergunta. Professor, Hum. depois que rolou o debate aí ah, da Bia e do Caio, eu fiquei pensando que no começo é uma coisa assim, enfim, totalmente filosófica, mas ele coloca, por exemplo, a questão do indivíduo como a dúvida primordial, porque uma das questões da fenomenologia é exatamente isso que ele coloca, né? Não existe fato dado. O princípio é que você questione tudo. E aí talvez essa questão tão filosófica e talvez, né, aparentemente metafísica, mas é que parte totalmente de uma questão individual, né, por assim dizer. Tipo, é um indivíduo localizado aí. É duvidar de tudo que se apresente para você, né? Não como uma dúvida de tentar falsear, mas de tentar buscar realmente elementos que comprovem ou que te deixem mais confortáveis. Ok, estamos caminhando na direção correta, mas qual é o pressuposto disso? O que ele supõe e não discute? A ideia seja que, tipo assim, a duração seria como se fosse uma análise existencial mesmo do ser aí, né? Desse constante fluxo. E essas delimitações presas pela atenção faz parte da relação desse ser com o mundo, né? Então, enquanto a duração passa por como se fosse um certo desligamento do indivíduo em relação ao mundo, inclusive ao mundo social, o seu oposto, que seria essas delimitações da atenção e da significação a partir da ação, né? Lá na frente, lá mais no fim do texto, ele vai estar da ideia sobre como é que as experiências são significadas e dotadas de valor a partir da ação, né? Então, aí a gente está vendo uma relação muito específica entre uma relação individual do ser aí consigo próprio, da sua própria análise ôntica a partir da pura duração, em oposição a uma delimitação que é formada a partir da atenção no mundo, né? Tanto no mundo social como no mundo das coisas, dos objetos, né? Então, eu entendo que aí a gente começa a ver fenomenologicamente uma distinção entre o sujeito que está fora do mundo e um sujeito dentro do mundo, né? A partir da duração e a partir dessas categorias que delimitam que são delimitadas pela atenção ao mundo. Né? Assim, olha, entendi. Excelente a ideia do indivíduo fora do mundo. Bom, mas ninguém me respondeu ainda. É tão óbvio e por isso mesmo que é difícil. Relacional? Não. O indivíduo... O que ele está pressupondo, gente? O que ele está pressupondo, Beatriz? Nossa, que pressão. A Beatriz agora vai responder. Eu vou diminuir a pressão. A Beatriz agora vai responder tudo. Toda a disciplina vai fazer sentido agora. Vai lá, Beatriz. Dá para nós ver. É brincadeira, Beatriz, você sabe, né? Você pode dizer simplesmente, não sei, não quero responder. Pronto, resolve. Não, eu estou pensando. Gente, é tão evidente que quando eu falar, vocês vão falar, mas é isso?
Pega com o último texto. O que o último texto estava dizendo? O texto do Drummond. Qual era o ponto do texto do Drummond? Sobre a formação do indivíduo em relação à cultura a partir dessa... Formação do quê? O que é o indivíduo para ele? O que é o indivíduo para ele? É esse conjunto de carne e osso, né? Não. Tem dois sentidos de indivíduo. O indivíduo é o carne e osso. O que mais que é para ele? E o valor, né? O indivíduo E como valor. valor. Muito bem. Na Então, sociedade. o Schultz, o nosso amigo Alfred, alguma coisa explodiu em algum lugar. O nosso amigo Alfred supõe É engraçado essa pergunta, porque ao passo que nas primeiras páginas ele fica falando não vamos pressupor porra nenhuma, no final ele está pressupondo um monte de coisa, né? Então, tipo assim, é muito complicado essa pergunta. Mas o que ele está pressupondo? Rafael, Duas formas existenciais, dois estados de espírito, né? Ah, ok, mas ele está pressupondo uma coisa antes disso. O que é? Tá bom. Vou ajudá-los, tá bom? Eu precisava... Peraí. Ele está pressupondo o indivíduo, velho. É isso. Muito bem, Arthur. Muito bem, Arthur. Muito bem. Eu ia até fazer aqui um acompanhamento musical para esse coisa. Não é evidente, ele está supondo o indivíduo? Olha só que loucura! Você vai falar da realidade a partir da consciência individual. É a partir da estrutura dessa consciência individual que você vai recuperar o mundo, inclusive o mundo social. Ou seja, a fenomenologia ela só pode existir numa sociedade que tem o indivíduo como valor. Mesmo que ele esteja sendo gestado, como é o caso lá do Russell, né? Que ele não escreve no século XX, como escreve o... Fez sentido para vocês? E olha que maluquice. Olha só, a Leilani não está aqui, mas lembra que eu ia dizer para vocês por que a ideia de indivíduo está ligada à ideia de universalidade? Não é? Por quê? Porque o indivíduo, olha só, para alguma coisa ser universal, ela precisa ser aplicada a todos, sem exceção, não é isso? E para eu pressupor que uma coisa seja aplicável a todos, sem exceção, o que eu preciso supor? Eu preciso supor Exatamente. O que vale para um vale necessariamente para o outro. Mas você acha que, tipo assim, esse tipo de psicologismo do Bergson, né? Essa relação com a pura duração, você acha que, tipo, não tem como a gente assumir isso como algo universal? Tipo assim, a gente chegar a um ponto do relativismo. É uma boa pergunta. Aí eu respondo para você com que o cara lá da Nova Caledônia disse para o Linhart. O texto está em francês, eu não conheço uma versão dele para o inglês. Depois a gente pode procurar. Se procurar, a gente dá uma olhada no texto. Em que o cara pergunta para ele, o que você aprendeu? Depois de 20 anos, olha só, depois de 20 anos, ele lá na escola, alfabetizando as pessoas em francês. O que você aprendeu comigo? Foi o espírito?
Ah, não, o espírito a gente já conhecia, foi o corpo. Como você pode dizer que essa perspectiva fenomenológica pode se aplicar a essa pessoa? Ô, professor, olha, E aí a fez pergunta é o seguinte, sentido. espera um instantinho. E se você faz isso, você não está distorcendo a maneira como as pessoas percebem a realidade e o mundo? Qual seria... É que eles não se interessam pela epistemologia, eles têm coisas mais importantes para fazer. Mas qual seria... Como que a partir daquela cultura a gente pode recolocar essas questões filosóficas? Quer ver? Tem um texto que faz isso, é o texto da Stratton, O Gênero da Dádiva, que ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas, elas são um composto, elas são seres coletivos, são imaginadas como seres coletivos, que são criadas a partir da relação, um conjunto de relações baseadas no modelo da dádiva. O problema é que para nós é muito difícil de escapar do que o Bergson está falando, né? Do que o Bergson, desculpa, da fenomenologia. É muito difícil a gente ter uma consciência, essa questão da subjetividade, ela está presente no nosso universo. Como que eu me relaciono com isso? Como que eu sei o que o outro está pensando? Eu nunca sei o que o outro está pensando, porque a subjetividade dele eu não consigo alcançar, então, portanto, eu não posso compreendê-lo completamente, porque aí vai, né? A gente tem um monte de delírios a partir daí. Mas, Rodrigo, você queria dizer alguma coisa? Eu queria dizer que fez sentido a sua fala, mas aí eu entrei numa lombra aqui meio pesada, porque eu comecei a pensar o seguinte, o que que acontece? Beleza, eu tenho uma posição de investigação meio que psicológica ou subjetiva. Okay. Por exemplo, eu posso investigar alguém, e aí beleza, a gente tem o indivíduo como, né, um universal. Aí, por exemplo, o que me permite acessar né, a parte subjetiva do outro indivíduo é o fato de eu também ser um ser tipo, individual e com minhas subjetividades. Seria mais ou menos nisso. E aí, para o seu depois ponto é disso, eu trazer interessantíssimo. metodologias. Seu ponto é interessantíssimo. Vamos discutir um pouco. O que vocês acham? Professor, posso ser bem honesto aqui? Vou ser bem honesto. Eu acho que vocês dois aí estão caindo no que eu considero, velho, balela filosófica, velho. Tipo assim, é um relativismo, assim, que, tipo assim, vai na experiência, vai lá pro indígena e fala, meu irmão, manda, pensa, sente. E, tipo assim, às vezes realmente vai ser totalmente, exatamente esse o ponto da experiência. Ver o que vai sair disso, né? Às vezes o cara você vai ver como é que ele pensa. Exatamente esse momento introspect, né? Não sei se essa palavra não existe, né? Mas assim, pare de pensar pare de me ouvir. Só pensa e fala o que vier à sua mente. Ponto. E aí vamos ver o que dá. E aí exatamente nesse processo de falar, vai capengar um pouco esse sistema, né? Porque exatamente na fala já tem uma atenção aí. Mas aí eu acho que são as limitações. Ou seja, a sua solução é simplesmente olhar para o outro lado. Vamos ver o que dá. Não tem como a gente ficar. Se a gente ficar só pensando, será que dá certo? Será que não? Só indo lá e vendo se dá certo ou não. O que você acha, Beatriz? Vamos lá, Beatriz é uma pessoa sensata e equilibrada. Arthur, vou ter que discordar de você, cara. Não, é porque eu acho que, assim, qual é a importância da filosofia? Assim, a filosofia, ela te dá ferramenta para você conseguir trabalhar, sabe? É ter uma base epistemológica para você saber de onde você está partindo quando você constrói ferramentas. Eu acho que, assim, a questão de chegar e falar, fala aí o que é. Ui, eu travei? Travou. Travei. Voltei? Voltou. Cortou alguma coisa? Foi só um pouquinho, mas pode prosseguir. Tá. Arthur está ansioso. Cabine parou na parte, pode falar. Parou aí. Não, mas é isso, assim, eu acho que a filosofia ela te dá ferramenta para você saber
saber o que você está buscando daquilo também, sabe? Não é só pode falar, sabe? Porque eu acho que aí você acaba reduzindo o trabalho de antropólogos, você acaba reduzindo o trabalho de psicólogos, porque vai falar, isso é uma conversa de bar, então é a mesma coisa. E não é, porque a filosofia ela vai te dar uma base para você conseguir interpretar aquilo que vem para você, sabe? Buscar, por mais que seja é associação livre, enfim, é um fluxo de consciência que seja, você tem que ter um olhar diferenciado diante daquela fala, sabe? E eu acho, por exemplo, eu sou formada em psicologia, muito do meu curso foi filosofia, muito do meu curso foi filosofia, porque para você chegar num nível você precisa ter uma base epistemológica para saber do que você o que você busca com aquilo, sabe? E em relação ao que o Rodrigo tinha falado, assim, será que é a minha humanidade que permite com que eu entre em contato com a humanidade do outro? E sim, ao meu ver, é isso, assim, é justamente. E aí volta para a filosofia de novo, assim. O que seria essa humanidade, né? No que ela consiste? Mas é interessante pensar que, justamente, partindo do pressuposto que somos indivíduos. Eu não consigo ver até que ponto a psicologia funcionaria em uma abordagem que não se trata de indivíduos. Enfim, tem esse limite, né? É um problema, você tem toda a razão. Essa é uma das grandes questões, né? Mas olha só, eu acho que há algo aqui, tanto no... O Arthur não sabe, mas ele está advogando um tipo de atitude que tem uma base filosófica. Está lá no Wittgenstein. Pragmatismo. Não é o pragmatismo, não. O pragmatismo é outra coisa. Que é uma base filosófica. Que vai dizer o seguinte, olha, que é a tentativa de de conseguir superar questões que colocam as próprias questões em questão. É uma frase meio complicada, mas assim. Então, tem um ponto aí também, né, do coisa. Como tem um ponto também no que está dizendo a Beatriz, que é a relação disso tudo com a antropologia. E a relação é mais próxima do que a gente imagina. Por que é a antropologia? A antropologia é o estudo da alteridade. E para estudar a alteridade, o que a gente já entendeu? A gente tem que fazer uma crítica radical aos nossos pressupostos. O que significa não só os nossos pressupostos metodológicos, mas aos meus pressupostos como parte de uma determinada cultura. O que a minha cultura aceita como... Nesse caso, é óbvio, acho que depois dessa discussão, que tem uma coisa que a nossa cultura assume, que é a ideia de indivíduo. E aí a pergunta, claro, é como que isso pode servir, como que eu posso estudar uma pessoa em uma sociedade que não se percebe enquanto indivíduo? Quais são E aí tem uma coisa da antropologia, né? E das ciências gerais, mas acho que na antropologia ela pega muito o que a gente está discutindo em MTAS, que é a ideia de que o método, que a antropologia, o dado etnográfico, ele nasce de um encontro. E esse encontro, por sua vez, não está submetido a um método. Porque encontro é uma experiência. E aí tem a ver com tem alguma relação com o que o Schultz está dizendo, ou pelo menos o Schultz nos permite enunciar isso de uma determinada maneira. Que o encontro ele não pode ser reduzido a palavras. Ele não pode ser... É uma experiência que não consegue ser reduzida ao enunciar, né? Porque todo enunciado é decorrente do encontro. Então, toda antropologia tem de cara uma comparação radical entre o eu e o outro. Mas o que o Caio disse tem também um ponto importantíssimo, inclusive no inverso do que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, então eu consigo compreender o indivíduo à medida em que eu me entendo por indivíduo. Sim. A minha experiência, ter a experiência de ser um indivíduo, não é qualquer pessoa que tem.
Mas aí tem uma outra, tem uma dimensão, porque o indivíduo na sociedade brasileira é diferente desse indivíduo que está na sociedade do Schultz. A gente vai explorar isso mais para frente do curso, então eu não queria voltar nisso. Mas tem o inverso do que ele disse. Como é que eu posso compreender uma sociedade para a qual as pessoas não se percebem como indivíduo? E a resposta está onde? Está na ideia de que na minha própria sociedade eu tenho outras experiências que não são só a experiência do indivíduo, a partir das quais eu posso compreender outro. Por exemplo, o experimento de pertencimento a uma pertencimento. Eu faço parte da minha família, eu tenho a experiência da relação, e aí vai, né? Fala. Pode falar. Então, eu achei muito... Teve uma coisa que você tocou, assim, que eu achei bem interessante, assim, que é o seguinte. Indivíduo, beleza, é uma coisa que a gente já supõe de inicial, ocidentais, e todo esse rolê. Só que não é porque o indivíduo é uma coisa bem típica ocidental que necessariamente não tenha pessoas lá, né? Então, tipo assim, pessoas em alguma medida individualizadas. Como assim? Quer dizer que não é indivíduo, mas assim, por exemplo, quando você vai um processo xamânico, né? Então tem a parturiente, tem o xamã. Mas peraí, Arthur, a partir do momento que você fala pessoas individualizadas, você já engoliu um monte de coisa. Tá, não. Esquece individualizar. Pessoas, existem pessoas. Então existe o cara X do clã tal, da casta tal, tal. Então, realmente a relação sujeito-outro é diferente nas sociedades. E então, tipo assim, quando eu falo, por exemplo, que isso né, que esse relativismo é uma balela filosófica, não quer dizer vai lá e faz de qualquer jeito, né? Obviamente não é isso que eu quero dizer, né? Até porque senão seria realmente a morte da filosofia. O que eu quero dizer é o seguinte: o cara criou um método para um tipo de pressuposto. Pum. Como é que a gente sabe se esse pressuposto é universal? Como é que a gente cientificamente tenta procurar uma coisa funcionar? Você vai lá e você. Qual é a resposta? Qual é a resposta para isso? Então, por exemplo, a duração é uma forma individualizante de uma fenomenologia. Vamos ver se ela funciona em outras formas de individualizações. Então por exemplo, então, sei lá, se isso dá certo minimamente, esse que eu acho a questão com a filosofia, que a gente tem que ter sempre um pé atrás. Não quer dizer que tem que jogar fora, quer dizer que a gente tem que ter sempre um pé atrás. É que, tipo assim, dá certo. Essa que é a questão. Então, tipo assim, por que a gente lê Freud hoje em dia? Por que tem gente que lê? Não é porque o cara falou coisas legais, é porque dá certo. É por isso. Então, tipo assim, claro que entrar na questão de o que dá certo... Arthur, olha só, essas questões são complicadas e você está... Com certeza. E você tá coisa. O meu ponto é... Deixa eu Mas o que eu acho? Mas eu acho que a resposta é muito mais simples. A resposta é, você não pressupõe. Você não pressupõe que isso seja universalizado. Ponto. Como antropólogo, né? Se você é um fenomenólogo, você pressupõe a universalidade. Tudo bem, mas aí é outra coisa. Mas como antropólogo, não. Só que aí morreu aí. Você não... Não necessariamente. Isso não significa que você não tenha questões interessantes a partir daí. Mas elas são questões em diálogo com... Não são questões... Não é uma metodologia que vai me permitir ver qualquer sociedade. Mas é uma visão de mundo que me permite dialogar com outras. É isso. E nesse diálogo é possível surgir um coisa. Agora, eu queria voltar um pouco ao próprio texto do Schultz para pegar alguns conceitos que vocês até mencionaram, mas tiveram algumas dúvidas, né? Então, a primeira coisa que eu queria mencionar é o seguinte: quando a fenomenologia é uma coisa engraçada, porque é quase como se o sujeito estivesse descrevendo a sua própria consciência. Mas, ao fazer isso, ele está tomando a sua consciência como objeto.
de reflexão. E tem aí várias questões que surgem. Por exemplo, tem um diálogo aí com Descartes, né? Como é que eu posso saber que o meu sentido me diz a verdade? Qual é a solução, né? É transformar tudo isso em dados da consciência. Eu não posso. O que é? Então, primeira coisa, tem uma distinção básica entre dois aspectos da consciência, não é? Um que a gente já mencionou bastante, que é a questão do fluxo. E o outro é a questão de transformar esse fluxo em operações discretas. Certo? Então você tem. E para você transformar esse fluxo em operações discretas, você olha, né? É sempre para o passado. Você não consegue descrever o fluxo, porque descrever o fluxo é necessariamente olhar. Quer dizer, você consegue dizer que é um fluxo, né? E você consegue usar alguma das suas características. Mas fazer isso significa sair do fluxo. E você só pode enunciá-lo a partir do quê? Do segundo nível de consciência, que é quando você olha, é o nível da atenção, né? É a ação de atenção, é uma ação, prestar atenção no coisa. E aí você fala as duas coisas, né? O cogitatum, né? O cogitatum é o objeto da minha consciência. A minha consciência é sempre uma consciência para um objeto. O objeto pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, inclusive, o fluxo da consciência. Ou a minha própria consciência, o meu passado, pode ser um objeto no mundo, pode ser qualquer coisa. E o segundo, então, o cogitato é esse, é o objeto, né? Aí o noetic, que é justamente o que? O fluxo, né? E a noesis é a experiência por ela mesma, quer dizer, a experiência, de novo, está se referindo a esse fluxo, mas transformando em alguma outra coisa. Então, no fundo, o que ele está dizendo? Que, embora esse fluxo ele seja parte de toda a experiência, ele está para além da reflexão sociológica. Ele faz parte de uma estrutura da consciência, que ele vai falar de uma estrutura psicológica, né? A priori, em que sentido? Ela não é o resultado da observação do mundo exterior, né? Ela é resultado de transformar a própria consciência num objeto, num cogitato, num objeto de pensamento. Diga, Rodrigo. Mas eu estou pensando aqui, dentro dessa perspectiva de fluxo, eu posso dizer então lá que o renunciante, que a gente viu no texto, né, o homem fora do mundo, ele consegue romper ou burlar essas estruturas? Essa foi uma intuição muito legal, mas precisa pensar, eu até anotei ela aqui, esqueci de mencionar. Mas você tem essa ideia do indivíduo fora do mundo, né? Como a consciência. As duas coisas estão relacionadas de alguma maneira, né? A consciência de si mesmo enquanto alguém fora do fluxo da experiência. Enfim, eu acho que tem alguma coisa por detrás, mas precisaria pensar um pouco. Tem um texto que agora eu não lembro, mas que o Bergson ele vai trabalhar essa noção da duração com o processo meditativo, né? Que a meditação ele faz um pouco essa relação com a pura duração, né? Esse fluxo de ideias, fluxo de sentimentos, né? E eu acho que é um pouco isso, esse monge, né? Esse cara que sai do mundo, né? Que vai para fora do mundo, né? Que vai, que ele até falar, tem uns que vão para o monasterio e tem os caras que ficam realmente sozinhos, peregrinando, né? E eu acho que ambos passam por esse processo meditativo mesmo, o próprio caminhar, né? Tem um livro aqui em casa bem legal, que é Caminhar Meditando, né? Que o próprio caminhar, às vezes, quando você está meio, né, viajando, assim. Mas agora, por exemplo, a meditação, ela é uma
Ele vai mencionar, em algum momento, aqui há experiências que refletem uma vaga apreensão de ter experienciado algo, né? Talvez, e o que ele vai relacionar isso são com níveis de consciência diferentes. Ele vai mencionar a privacidade pessoal absoluta, né? O grau de tensão, né? Tipo assim, quando tá dormindo, o grau de tensão psíquico mesmo, né? Então, tipo assim, quando tá dormindo, durante o sonho, o grau é quase mínimo. Quando você tá na ação, em sociedade, é o máximo. Que Talvez o sonho... Né? Seria interessante pensar aqui o sonho. Eu não sei exatamente como a gente poderia, mas precisaria pensar também, mas eu acho que é uma ideia super interessante. E então, assim, tem talvez a meditação esteja aí um pouco, né? É essa tentativa de você ter ações, né? A meditação é o quê? Tem a ver com a respiração, tem a ver com botar o corpo em determinada posição, são experiências que aproximam disso para você mergulhar nesse fluxo, né? De uma maneira um pouco separada do próprio fluxo, né? Porque o cara que está na meditação, ele está parado, olhos fechados, imagino, como ele está no espaço interior, né? Quer dizer, a partir dessa teoria aqui, claro que você pode perceber de outra maneira se você pode perceber a meditação quando você está conectado com uma esfera transcendente, por exemplo. Aí não é o fluxo do cotidiano, não é o fluxo da existência, mas é com aquilo que transcende a própria existência. Tem várias maneiras de você... E tem uma outra coisa também que eu queria mencionar, que é uma coisa bem legal, que é essa história de que há dois tipos de experiência vivida, né? Uma que você sofre passivamente e a outra na qual você age, você tem um ato do ego, né? Que pode ser um julgamento, por exemplo, não precisa se transformar em movimento no mundo. Você julga. Não, você foi. E essa ideia de que a experiência, a ideia de passividade é a ideia de que a gente tem um mundo que nos influencia de alguma maneira, né? Nós estamos no mundo, e o mundo nos afeta. E nos afeta como um fato da consciência. Olha que interessante. Um fenômeno da consciência. Mesmo que seja dor, aflição, né, algo que seja inscrito no corpo, a dor é também um ato de consciência, uma experiência da consciência. Professor, eu acho que isso está relacionado com esse grau de tensão. Assim, eu acho que daria até para retornar o texto com essa questão, porque ele traz essa questão do grau de tensão, que tem, de um lado, o estado de alerta e, de um lado, o sonho. Né? O sonho, para o Freud, né, que é bastante fluente nele, pelo visto, ele tem essa inércia psíquica. Né? E quando você está dormindo, é um estado de tensionamento tão baixo a que você chega a ter acesso a partes mais profundas do inconsciente, né? Então, pensar assim, o indivíduo fora do mundo, né, ele teria menos exatamente dessas influências, desses tensionamentos psíquicos gerados pela sociedade, pelo outro, né? Então, você se abstrair, talvez de alguma forma seria um processo. Pois é, mas olha só, no seu inconsciente, então, os outros também, né? Enquanto como é que você fala? Enquanto recalque, enquanto estão lá também de alguma maneira, eles aparecem no seu sonho. Seu sonho é sobre os outros. Claro que você está falando de você mesmo, mas isso às vezes está relacionado com coisas que você experienciou em relação aos outros, né? Sua mãe, seu pai, seu filho, seu namorado, sua namorada, enfim, aí vai, né? Mas eu acho que o ponto não é nem, tipo, ser totalmente individualizante, né? Mas eu acho que é o sentido de, literalmente, botar sua mente como se fosse uma TV. Você, literalmente, observar sua mente, né? Esse processo que vai, né? Os pensamentos vão se passando, né? Não necessariamente tem que... vai aparecer irmão, mãe, tia e tal,
Só que você não tenta delimitar, porque quando você está em relação ao outro, você está tendo sempre que falar, sempre que dar forma, sempre que delimitar o que você fala, o que você pensa, como você age, exatamente por causa da comunicação e para fazer algum sentido. Quando você está sozinho, quando você está na pura duração, não precisa fazer sentido, né? Simplesmente vai ter o fluxo da duração, né? Eu acho que esse que é o ponto. Quando a gente dá uma atenção, quando a gente tenta entender, quando a gente tenta encaixar os nossos pressupostos, já delimita o pensamento e aí já sai um pouco da questão da duração. É assim que eu entendo, sabe? E aí, quando exatamente. A duração ela é a vida, no fundo, né? Tal como a consciência a experiencia, mas ela em si mesmo não é possível de ser... Você pode transformá-la num objeto, mas ao transformar no objeto, você já saiu dela. Ou seja, ao transformar, eu posso até estar pensando, e esse pensamento ser um outro fluxo de consciência, né? Outro fluxo de experiência. Mas aquilo ao que eu me refiro, para eu me referir a ela, eu tenho que só externa a ela que eu posso me referir, né? E daí a ideia de que é sempre passado, é transformar em memória, é transformar em o que é contínuo em discreto. E é interessante, porque isso também está lá na linguística. A linguística é o quê? Vai falar, para existir linguagem, você precisa de um conjunto de diferenças. E para isso você precisa o quê? Transformar o que é contínuo em discreto. Então, você pensa bem, a cor. A cor, ela existe como um contínuo, né? Que vai de um espectro ao outro. Mas o que a gente fala? A gente fala, isso aqui é verde, isso aqui é azul, isso aqui é amarelo, isso aqui é... A gente estabelece categorias discretas. Mesma coisa com fonemas. Não é? O que é fonema? Fonema é um som que é discreto. E que se opõe a outros sons. E por isso eu consigo ouvi-lo. Que massa, tem uma coisa, né, da coisa do mindfulness, né, que é de meditação, coisa e tal, que é muito parecido com isso, né, que é esse processo de ver os sentimentos, né, como carros, né, que é como se você estivesse observando que vem e vai, né, e você fica um pouco nesse balanço, né, e muito legal porque quando a gente tenta falar sobre, tem algo que sempre escapa, né, nesse processo de simbolizar, né? E exatamente, e parece ser até um efeito da linguagem mesmo. Até um efeito da linguagem mesmo, né? O Rodrigo, vamos mencionar que o Rodrigo a gente teve visita. Né, Rodrigo? Tivemos visita hoje. Gente, a minha sobrinha, ela sempre tenta aparecer nas videochamadas. Não, legal. Ela podia participar da aula também. A gente pode fazer, ela pode participar do debate. Tá bom. Nossa, a aula de hoje cansou, hein? Vocês não estão cansados, não? Filosofia, né? Tô suando. E olha que tá chovendo. Tá bom, eu vou encerrar nossa gravação. Por favor, se gostou, deixa o like no canal.